E o que você diria que é a mentalidade que as pessoas ricas têm em torno de fazer aumentar o dinheiro para elas versus a mentalidade das pessoas que ficam presas e não conseguem? Bem, eu quero distinguir porque existem grandes diferenças de oportunidades. Portanto, suponhamos que se duas pessoas tivessem oportunidades comparáveis, então elas conseguiriam fazer isso, certo? O teste do marshmallow, como eu acho que você aparentemente já conhece, é pegar uma criança e aí dizer a ela: você pode ter um marshmallow agora, ou você pode ter dois marshmallows em 15 minutos, Se você não comeu primeiro, é. se não comer o primeiro, certo? Isso. Certo. Então, uma vez que você começa a perceber que a recompensa futura vai ser melhor para você, e assim por diante, e aí você começa a contar e diz algo como: quantos dias, semanas, meses ou anos eu posso viver sem ganhar dinheiro? E aí você começa a se concentrar nisso. Esse é o primeiro passo, certo? Como o teste do marshmallow, certo? Então eu quero economizar. Você tem que começar por aí. Se você fizer isso, você necessariamente vai economizar em quê? E aí você vai começar a ser exposto a, a como as coisas são diferentes. E aí você vai começar a se importar em ter um desses, em ter um daqueles, em começar a experimentar. Então você começa a aprender. E basicamente é isso que faz a diferença. E é isso, primeiro ter a capacidade de ter recompensa futura e depois, obviamente, mergulhar em pesquisa, testes e coisas diferentes. Mas quanto mais você pode dizer que não quer algo agora para ter maior depois, é o segredo. Bem, e o que acontece quando se trata de dinheiro é que é dinheiro. E a partir do momento em que você não quer dinheiro para agora, trata-se de economias, então você quer economizar. Certo? Agora você tem economias. Então a próxima pergunta que inevitavelmente virá a você é: onde eu coloco isso? E aí você tem as suas escolhas e depois experimenta e aprende, certo? É, porque tem muitos lugares para investir, tem imóveis, ação, a construção da própria empresa e há lugares diferentes para investir. Quais são os principais lugares que as pessoas deveriam investir o dinheiro delas? Bem, eu acho que primeiro você começa com uma das coisas mais importantes das quais você já está próximo. É o seu negócio. Primeiro, calcule quantos dias, semanas, meses, anos você pode viver das suas economias. Porque quando você faz isso, você ganha segurança, ganha isso, entende? Então veja quanto você está gastando e se pergunte de quanto eu preciso. E seja qual for esse número, você vai precisar de mais do que isso. Porque pode diminuir em vez de aumentar. Então, ok, agora eu tenho um ano de gastos, entende? Então eu acho que você começa por aí. E aí você começa a pensar, quais são as coisas mais importantes para mim? E aí você começa com os seus negócios, com a sua casa, algo com que você tem uma relação simbiótica e que você conhece muito bem. Digamos que você começa com os seus negócios. Você está mais próximo disso, está investindo em você mesmo, com seja lá qual for a quantia, esse pode ser o seu melhor investimento. Nem em imóveis, nem em ações, nem no mercado. Bem, depende. Se é algo que você pode fazer sozinho, então é o que importa. Mas se você está em um emprego, aí realmente já não seria uma boa ideia, porque você está em uma posição diferente. Certo? Mas de qualquer forma, eu realmente acho que existe algo bom sobre a sua casa. Porque uma coisa básica sobre a casa é que ela é uma boa poupança forçada. E isso também significa que você a conserta, você está economizando, você descobre, se eu acrescentar esta coisa aqui ou aquela coisa ali, e você aproveita. E quando você está aproveitando e está controlando uma coisa que é sua,
Então, isso realmente é muito bom. E também se ela te permite deduções de impostos em relação à hipoteca e outros benefícios do tipo, certo? Mas isso não é uma resposta exata. Então você poderia perguntar também: é melhor alugar ou comprar? Ok, essa é uma pergunta diferente, então. Mas no geral, eu vou me mudar. Todas essas outras perguntas, mas então quando você começa com: ok, o que é que está perto de casa? E além disso, você precisa de uma certa liquidez. Em outras palavras, você tem a sua casa, você tem que fazer um pagamento de hipoteca ou alguma coisa assim, e de repente você perde o seu emprego e fica sem liquidez. Isso pode lhe causar problemas. Então, quanto eu tenho que é liquidez? Quanto eu tenho que não é liquidez? E você começa a ajustar essas coisas assim, certo? Ah, eu tenho bastante liquidez. Tenho bastante, enfim, não liquidez. E outras coisas, certo? Logo, logo, você vai ficando em uma boa situação. Você faz essas coisas e você fica em uma boa situação. E aí você também tem algumas experiências e começa a ir além disso, certo? E aí você começa a dizer: ah, ok, o que é uma ação, o que é um título, e aprende através das experiências. Eu aprendi através das minhas experiências. Eu comecei quando era criança, aos 12 anos, eu guardava dinheiro no cofrinho e eu peguei todo o dinheiro que tinha e coloquei no mercado de ações. E eu tive sorte. E, a propósito, o que me aconteceu foi que eu peguei todo o meu dinheiro do cofrinho e comprei a única empresa que eu já ouvi falar que estavam vendendo por menos de $5 a ação. E eu pensei que, bem, na época eu era realmente muito burro. Eu pensei em comprar mais ações porque se subisse eu vou ganhar mais dinheiro. E foi a única empresa. Era uma empresa que estava prestes a falir, mas uma outra empresa comprou ela e triplicou. E eu pensei: ah, foi um jogo fácil. E eu gostei, dinheiro fácil, entende? Mas você experimenta e aprende. Você é um indivíduo bastante filantrópico e você e sua esposa, sua fundação, empresa, você retribui de várias maneiras, podem ser por doações, computadores, finanças, ou apenas através do seu trabalho no LinkedIn, o que é incrível. Eu recomendo a todo mundo que se inscrevam no LinkedIn, o conteúdo é incrível. Você retribui de muitas maneiras. E qual seria o maior presente que uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, pode dar a uma pessoa que não tem dinheiro? Dar conhecimento. Ensinar um homem a pescar é melhor do que dar um peixe. Quer dizer, eu acho que você pode dar ambos. Você pode dar educação, mas a habilidade, a capacidade de ser produtivo, porque se eu posso dar a você a capacidade de sair pelo mundo, é como entrar numa selva. Eu lhe dou uma faca e você consegue viver na selva? Certo? Se eu lhe der essa capacidade, isso é o melhor que eu posso lhe dar. E é por isso que eu escrevi o livro e o compartilhei. Eu escrevi esses princípios ao longo dos anos e os registrei, e é isso que eu quero passar adiante. Isso é o mais importante. Mas se você tem dinheiro, você pode ajudar as pessoas de muitas maneiras diferentes. E o que é emocionante. E quais são as 3 habilidades que as pessoas que não são ricas ou que estão passando por dificuldades financeiras deveriam aprender para dominar ou estar numa posição financeira melhor? 3 habilidades. O que você diria para essas pessoas aprenderem agora? Bem, como eu disse antes, eu me lembro de assistir ao filme do jovem David Copperfield com W.C. Fields, e ele fala com o David Copperfield. E ele diz algo como: eu vou usar dólares para facilitar. Você ganha $100 e você gasta $105. Isso é miséria. Se você ganha $100 e gasta $95, você terá uma boa vida. Enfim, não era assim exatamente, mas, basicamente, eu conheço muitas pessoas que não ganham muito, mas estão lá. Porque se você começar a pensar sobre o que é o custo de viver em termos de, digamos, o básico, sabe? Uma cama para dormir, comida, educação e assim por diante. Eu acho que a maioria das pessoas pode se colocar em uma posição em que elas estão no positivo em termos líquidos. Então, se você pode estar no positivo em liquidez,
e você pode fazer isso, então esse é o número 1. Seguindo esse exemplo que eu dei, certo? Então, esse é o número 1. E eu acho que foi a lista que passamos. A segunda é o que você faz em seguida, em termos do que você precisa, no que você investe. E depois, enfim, ir além disso. E depois evite o seguinte erro. O erro mais comum ao investir. Pensar que o investimento que deu certo é um bom investimento. As pessoas querem o mais caro. Isso é, muitas vezes, aqueles mercados que prosperaram muito se tornaram mais caros e todos os investidores de smart money estão o tempo todo comparando e competindo esses mercados. Então, o que acontece é que os investidores ingênuos compram aquilo que estava quente ou está quente, o que é terrível porque a chance é muito grande de que vá despencar. Então eu diria que... e um outro elemento importante também, certo? Um outro elemento importante que eu lembrei. Diversificar. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exato, porque o que eu aprendi sobre isso é que, primeiro, todos os investimentos competem. E não é fácil distinguir e dizer se um investimento é melhor do que o outro. Se isso fosse possível, era tudo muito fácil e todos ganhariam toneladas de dinheiro. Então esse é um jogo competitivo que é muito difícil de competir, porque é muito difícil dizer qual é o melhor ou pior. Você poderia pegar especialistas e fazer todos os tipos de testes, e você descobrirá que nem eles podem escolher isso, e você não sabe se os piores vão ser os melhores. Então, por causa disso, você entende que mesmo escolher os melhores é difícil, e particularmente se você for ingênuo. Quer dizer, nós gastamos centenas de milhões de dólares todo ano em pesquisa, só para tentar ter uma vantagem, certo? E você tem que competir com a gente. Portanto, competir nos mercados de ações é mais difícil do que competir nas Olimpíadas. Você não pensaria que eu vou competir nas Olimpíadas, mas existem mais pessoas que se esforçam ainda mais para fazer isso. Então é um jogo de soma zero. Mas a diversificação, pois eles são diferentes, ela vai reduzir o seu risco, sem reduzir o seu retorno. Então, se você souber diversificar bem, isso é fundamental. Por isso eu diria novamente, escolha muito bem a aplicação das suas economias. Eu diria também, tenha muita humildade em relação a tudo aquilo que você não conhece. Não compre a coisa que estava quente, não apenas porque você acha que está quente, e depois saiba como diversificar bem. Essas seriam as coisas mais importantes que eu posso transmitir. Que legal que você usou a analogia esportiva às Olimpíadas, porque você tá falando minha língua, porque eu sou ex-jogador de futebol e grandes quarterbacks não ficam muito lá em cima, eles ficam animados, mas não muito animados e também não muito desanimados quando as coisas vão bem ou mal. Qual a importância dessa habilidade de ser emocionalmente resiliente em ambos os níveis, alto e baixo, e para você, qual a importância dessa Sim, habilidade? essa sem dúvida é uma das coisas mais importantes possíveis e não é algo fácil de fazer. Então eu precisava fazer duas coisas. Eu descobri que, ao escrever os meus princípios e as minhas regras, e depois testar como eles teriam se comportado ao longo do tempo, e foi daí que vieram os algoritmos, para que eu pudesse, basicamente, como uma máquina, jogar, clique, 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 entende? Executar o plano do jogo e saber não faça isso porque eu sei por experiência própria como é. Pela experiência é como se você estivesse lutando contra isso. Você está perdendo dinheiro, no dia em que você faz uma negociação, ela não vai logo subir ou descer direto. Ela vai contra você. Agora, eu não sei, você está perdendo muito dinheiro? Tudo bem, quanto você deveria perder? Qual é o seu plano de jogo? Você tem que conhecer seu plano de jogo e se ater ao plano de jogo. E você não pode se deixar abalar. E ainda assim as emoções vão fazer com que você duvide de si mesmo. E além disso, te estressa e tudo mais. Então você tem que executar um plano de jogo muito bem pensado, certo? E com o tempo, você começa a desenvolver instintos melhores.
Por exemplo, se você está animado e acaba ficando confiante demais, fique assustado, entende? Se você está fazendo algo com o qual você está realmente preocupado e ninguém mais está fazendo, pode ser algo bom. Não se desencoraje. O mercado de ações é muito diferente da tomada de decisão consensual. É contra o consenso, porque o consenso está embutido no preço. Se todos gostam de alguma coisa, então é caro. E se todos odeiam, aí é barato. Então, onde a maioria das pessoas diz, todos dizem que grande empresa. Certo, a Amazon é uma grande empresa. A gente sabe que a Amazon é uma grande empresa. Quem acha que a Amazon não é uma grande empresa? Ok? E depois, eu vou ser o dono da Amazon. Ok. Mas se todo mundo concorda que ela é uma grande empresa, e aí ela vem a se tornar depois apenas um incremento menor do que eles antecipavam, pimba, vai por água abaixo. Então você tem que começar a desenvolver alguns desses instintos, ou um plano de jogo. O mundo inteiro e todos os outros são imorais a menos que façam o que você faz, pensem o que você pensa e experimentem o que você pensa. Quer dizer, ser um liberal? Eu era um liberal, certo? Sendo um liberal em crescimento, eu diria, eu lutaria pela sua capacidade de dizer e acreditar no que você quiser diferente de mim. Hoje, agora todos querem que todos pensem a mesma coisa, se não são maus.